Bom, nós estamos à conversa, estamos aqui com três continentes, Angola, Brasil e Portugal, com o Figueiredo em Angola, o Cleiton no Brasil, nós aqui em Portugal, a conversar com os amigos, neste tempo esquisito, muito estranho, mas que mesmo assim temos que ter esta dinâmica e esta vontade de desafiar aquilo que é normal. E aqui estamos a desafiar o que é normal e estamos juntos e estamos a conversar e a falar e a recordar aquilo que é um grande amor para mim e que sei que é um grande amor também para vocês, independentemente do período em que tenham estado no Santa Clara, mas sei que para vocês dives muito e por isso é que estamos aqui a conversar. Eu vou começar pelo nosso grande capitão, o Figueiredo. Figas, como é que tens vivido esse momento agora esquisito, estranho? Eu queria começar por aí, porque realmente acho que está na ordem do dia. Olha, antes de mais nada, agradeço-te o convite por me ligares. Já sabes que falar do Santa Clara para mim é muito nostálgico e, como tu disseste há pouco, está para sempre no meu coração. Portanto, é um clube que está sempre comigo. Epá, ainda para mais rever o Cleiton, passado muitos e muitos anos, na boa forma física dele. Uh, o facto de o rever, apesar de termos jogado muito pouco tempo, mas acho que foram 5 meses muito intensos, de grande cumplicidade nesses 5 meses. Agora, voltando àquilo que me perguntaste, infelizmente estamos a passar uma fase muito má em todo o mundo. É uma situação de veras, penso eu, inesperada para toda a gente, mas acho que também dá que pensar coisas que nós não damos muito valor, acho que agora vamos passar a dar. E às vezes o falar, mas não passar por elas, a gente passa e não dá grande valor. E acho que agora que pelo facto de estarmos a passar por uma situação extremamente complicada, se calhar é mais uma aprendizagem para no futuro algumas coisas que nós não damos valor possamos dar e então dentro do caos que está a ser, pode ser que a gente também consiga tirar algumas ilações e alguns proveitos para o futuro. Cleiton, como é que tem sido no Brasil? Olha, aqui também não é diferente daí de Portugal. E eu creio assim, eu vi essas coisas de uma forma diferente aqui, porque eu tive em Portugal até o dia 20 de fevereiro, e embarquei aqui e vim para o Brasil nessa data. E aí já estava na viagem, eu já vi pessoas com máscaras, a história já estava, as pessoas já estavam começando a ter noção desse grande problema. Quando eu chego no Brasil, eles ainda estavam, até 10 dias atrás, por exemplo, eles estavam totalmente sem noção da realidade disso aí. Eu já tinha mais ou menos uma noção, porque meu filho está lá em Portugal e eu vivo diariamente cada situação, cada fase, e os portugueses reagiram muito bem a isso. Tem se notado que realmente foram muito, eu acho que eles foram muito humanos e senti que realmente o problema é grave. E está a chegar aqui agora, está a chegar de uma forma brutal. E nós estamos a falar aqui do Brasil de situações que podem ficar parecidas com o problema da Itália. Deus queira que não, Deus queira que não. Mas o problema da cultura é grave, é grave. As pessoas não têm noção do que está acontecendo e ficam como passarinhos. As coisas vão acontecer e isso é muito terrível. Mas creio eu que a gente acredita em Deus, eu acredito muito em Deus e espero que as pessoas despertem, porque realmente é terrível. E em relação à situação de estarmos dentro de casa, de termos que controlar isso, de termos que passar por essa situação, eu acho que o Figas falou um bocado do que realmente é. Serve um bocado para a gente se conscientizar, e as coisas evoluíram muito rápido, a tecnologia, a questão de lutar por dinheiro, poder, enfim, o ser humano acho que passou todos os limites e que agora isso aí vai servir um bocado de lição. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na cabeça de algumas pessoas. E essa Oh, mudança. Bruno, Sim, diz. deixa-me só dizer-te que aqui em Angola
ainda não estamos a passar aquela fase que se calhar vocês estão a passar aí, quer em Portugal, quer no Brasil. Devo dizer que só há 2 dias é que foi declarado que oficialmente 2 casos aqui em Angola, mas obviamente o receio é grande que possa acontecer, conforme o Cleiton disse que pode acontecer no Brasil, o receio é grande que possa também acontecer aqui em Angola uma catástrofe, conforme está acontecendo noutros países. Esperemos que não, esperemos que os ensinamentos que esses países na Europa podem deixar para aqueles que ainda não têm, possam ser usados. Vamos esperar que aqui passe ao de leve, mas eu tenho muito receio disso. E como é que vocês veem o futebol depois deste momento? O que é que nós podemos perspectivar? Se é que neste momento conseguimos ter alguma luz sobre o que é que vai acontecer a seguir? Cleiton, o que é que tu achas? Eu, sinceramente, na questão do futebol, eu creio que o impacto não vai ser tão grande. Eu acho que não. Talvez tenha... O futebol vai sentir um bocado financeiramente, claro, coisas banais, passageiras, né? Em relação a mudanças radicais para o futuro, porque tudo é assim, a gente está pensando isso hoje. Quando saímos do problema, é aí que está. E por isso que eu disse, algumas pessoas vão mudar a mentalidade. Muitas outras é como aquilo que acontece sempre na vida. Quando estão com um problema, metem-se os joelhos ao chão e começam a rezar. Quando passam pelo problema, nunca mais lembram daquilo. Eu acho que o ser humano está muito nessa. Mas, em termos de futebol, eu creio que não vai ter um impacto muito grande, não. Eu acho que o futebol vai continuar a sua vida normal, vai continuar a sua forma normal. São poucos futebolistas que têm percepção real das coisas. Muitas vezes os atletas são usados por empresários e tudo isso tem muito a ver com o que o futebolista também deixa acontecer. Me recordo quando eu era mais novo, eu tinha uma forma de pensar e hoje às vezes eu falo assim, caramba, se eu tivesse... Mas isso é natural. Você é um futebolista, muitos futebolistas ganham muito dinheiro muito cedo e talvez tomam decisões erradas justamente pelo fato de não poder estar com a minha idade a jogar com 20 anos. Então, eu creio que o futebol terá um impacto em relação a tudo isso que está acontecendo agora. Não vai ter muita diferença no futuro, não. Eu acrescento só uma coisa, concordo com tudo aquilo que o Cleiton disse, mas acrescento só uma coisa. Eu acho que o grande impacto que vai ter, e já começa a ter algum, é a forma como vão acabar os campeonatos. Acho que aí sim, acho que vai ser um grave problema que as federações vão ter para resolver. Porque há a questão dos campeões, de quem vai à Liga dos Campeões, sabemos os valores, porque isto tudo não tem a ver com títulos, não tem a ver com nada, tem a ver com a área financeira, tem a ver com dinheiro. E quem desce, porque, por exemplo, vamos falar do Campeonato Português, quem desce não recebe 10 vezes menos de quem fica na Primeira Liga. Portanto, tudo isso vai ser penso eu, um grave problema para resolver, porque depois tem outra coisa ainda, que é, os campeonatos vão estar parados, depois poderão iniciar, imaginemos, em maio, mas há clubes e os atletas acabam o contrato em junho. Como é que se vai fazer essa situação? Não só atletas, também treinadores. Portanto, acho que o grande impacto que vai surgir, para além daquilo tudo que o Cleiton disse, será essa parte dos campeonatos. Como é que se vai resolver? Bom, mas agora vamos para outro campeonato, que é o campeonato de quando vocês eram realmente jogadores. Eu estou aqui a distribuir jogo, mas isso era a tua função, Figueiredo, mas pronto, hoje sou eu. Pronto, fico com esse papel. E começo por ti, Figueiredo. Como é que tu chegas ao Santa Clara? Nós já contamos essa história, já temos essa conversa várias vezes, mas há muita gente nova, há muita gente jovem que não te viu jogar e muita gente que gosta de Santa Clara hoje em dia. E não te esquecer que já foi há quase 20 anos, há mais de 20 anos que começaste no Santa Clara. Portanto, eu cheguei ao Santa Clara em 96, portanto estamos a falar há 24 anos. Parece que foi ontem, mas só foi há 24. Uma coisa muito curiosa, costuma-se a dizer, por vezes fecha-se uma porta, mas abre-se uma janela. E foi isso mais ou menos que me aconteceu a mim.
Portanto, eu nesse ano de 96, eu tinha contrato com o Belenenses, tive alguns anos emprestados e nesse ano, na época que acaba de 95, 96, eu faço uma digressão com o Belenenses pelos Estados Unidos e Canadá, em que passámos também em São Miguel para jogar contra a seleção dos Açores, para que o Alves me pudesse ver pessoalmente. Acabando essa digressão, eu ficava no plantel do Belenenses. Casei também em 96 e estava em lua de mel e havia muita incerteza esse ano devido aos problemas financeiros, graves problemas financeiros que tinha, e o Alves não tinha se ficado a sair. Acabou por sair e eu sou chamado ao Belenenses. E aqui está o facto de fechar uma porta, abrir-se uma janela. Porque eu estou numa sala a falar com os diretores do Belenenses, a dizer que não contavam comigo para aquele ano, mas que queriam que eu renovasse, porque o meu contrato acabava, portanto, mais um ano e acabava, e eu disse que não queria. Oi? Que ali a vez e não queria mais. E quando saio dessa porta, tenho o Filipe Moreira noutra porta a dizer, a falar comigo. Isto eram 4, 5 da tarde, talvez, e a conversa acabou, eram 3 da manhã ou 2 da manhã, quando chegámos a acordo. Portanto, aquela expressão que dizem que fecha-se uma porta, abre-se uma janela, acho que coube perfeitamente em mim. Pronto, e depois foram 8 anos de muita história ao serviço do Santa Clara. Cleiton, a tua história foi um bocadinho anos mais tarde e se calhar um bocado mais concreta e não tão incerta como a do Figueiredo. Como é que foi este chegar ao Santa Clara? A minha história foi um bocado estranha também. Porque é o seguinte, eu jogava no Brasil, no Campeonato Potiguar, que é Natal, e o Manel Fernandes, depois ele me contou como é que foi, né? Porque ele foi ver um jogo, uns jogadores com o Cadmo, um empresário que tinha, o Figas deve lembrar, e eles foram ver uns jogadores em Recife. Recife fica a 300 quilômetros de Natal. Aí era um domingo, não havia jogos em Recife, os jogos tinham sido no sábado. E o Manel Fernandes e o Cadmo já tinha algum jogo para ver. O Cadmo tinha alguns jogadores no ABC, que era a equipa contrária, o adversário principal do América, né, o derby, e foram ver o jogo, mas foram ver 2 jogadores do Cadmo que atuavam no ABC. E acabamos por vencer o jogo 3-1. Eu fiz 2 gols, o George fez gol. Eu e o George bagunçamos o jogo todo, de forma positiva. E o Cadmo, então, perguntou ao Manel sobre os jogadores que o Cadmo tinha indicado da equipa branca. Aí o Manel disse assim, não, eu quero conversar com aqueles 2 putos lá, aqueles miúdos lá, pequeninos lá, da equipe de vermelho. O futebol é incrível, E depois a gente falou no outro dia no hotel, não com o Manel, eles voltaram para Recife, falei no outro dia com o hotel, com um diretor meu, que era amigo do empresário e tal, e ficou acertado da gente vir para fazer a pré-época com Santa Clara. E depois fizemos um contrato longo e, enfim, acabei ficando pouco tempo, mas o começo foi assim. Isso foi em 99. Mas não foi brincadeira, porque outro detalhe, quando eu venho, né, as passagens para os Açores, mas eu não tinha ideia. Chegamos em Lisboa, aí pegamos as malas e já tem um voo de 2 horas. Eu tinha estudado, eu sabia mais ou menos, falei, Portugal não é desse tamanho, pelo amor de Deus, 2 horas de voo em Portugal. Não, é porque você fica nos Açores. Eu não sabia até então. Mas certo é que desci nos Açores e fui muito feliz, muito mesmo. Pouco tempo, mas igual o Figas disse, foi muito intenso aquilo. Pareceram 2 dias. A gente lembra daquilo, a gente já na pré-época, o Figas lembra bem, o Manel meteu nossa equipe a jogar, ele fez uma equipe, como eu te disse antes. O Manel, ele teve a inteligência de segurar excelentes jogadores que subiram a equipe, colocou mais alguns mais velhos, né, Figas? Alguns mais experientes, vou dizer assim, de equipas, né? Vieram de equipas boas para os Açores. E mesclaram com jovens. Eu era muito novo, o George também.
mas com já experiência no Brasil, já tinha jogado Campeonato Brasileiro e tal. Então, quando a gente começou a jogar, que aquilo começou a sair, o Figas meteu a camisa 10 ali, disparava a gente à frente, aí era fácil. Não, Fácil. Era fácil, porque quem tinha, como eu costumo dizer, as setas que nós tínhamos na frente na altura, que era o Cleiton, o Gamboa e o Jorge, era fácil, porque bastava pôr a bola nas costas do defesa, porque eles, com a rapidez que tinham, e ainda para mais, o Cleiton e o Jorge apanharam uma fase em que nós estamos a começar a época e eles já vinham com um grande andamento, portanto, era muito fácil para nós fazermos isto. E há uma coisa que eu penso que o Cleiton não se esqueceu ou não quis referir, é que quando ele vem com o Jorge, o craque era o Jorge. Portanto, o jogador que era... Veio do Flamengo. Toda a gente... exatamente, era toda a do gente Flamengo. falava, era do Flamengo. Era o Jorge, porque vinha do Flamengo e isso tudo. Mas o Cleiton, com a humildade dele, conseguiu adaptar-se muitíssimo bem à equipa, porque eu penso que quem chega tem que se adaptar e não o contrário, porque e por vezes é essa adaptação que é difícil a quem chega de novo. Acho que ele adaptou-se muitíssimo bem e rapidamente e por isso mesmo só lá esteve 5 meses, porque evidenciou a classe que tinha e acabou por ir para o Porto. Deixem-me só aqui fazer 2 parênteses. Primeiro, em relação à adaptação dos jogadores, já falamos nisso, Cleiton. Normalmente, quando há jogadores que vêm da América do Sul para Portugal, ou mesmo da África, têm que ter um período de adaptação ao campeonato, etc, etc. Aqui não houve nada disso. Chegou, pegou, e jogou e marcou. O que é que tu achas, Figueiredo, que foi diferente? Foi o ritmo que havia ou eram jogadores que realmente tinham uma qualidade diferente do normal? Eu já disse, o Cleiton tinha uma qualidade muito acima da média e por isso mesmo foi para um grande do futebol português e da Europa na altura. Mas acho que a adaptação, eu acho que a adaptação de um atleta tem a ver com a sua humildade, tem a ver com o facto de chegar e dizer assim, não, eu é que sou o craque e eles é que têm que se adaptar a mim. Não, epá, eu tenho que me adaptar àquilo que vou encontrar. Epá, e depois é o conhecimento, a pré-época. E acho que aí o Cleiton há bocado disse, e muito bem, o Manuel Fernandes foi muito inteligente. Conseguiu pôr uma mescla de jogadores experientes que subiram, muitos dos jogadores dispensados com grandes que era uma mais-valia para o Santa Clara, e depois com alguns jogadores mais novos, com grande qualidade, que faziam a diferença. E eu acho que a humildade, que eu já disse há pouco, mas a humildade do Cleiton em adaptar-se rapidamente a nós, ao futebol que nós produzíamos, porque já vínhamos com o Manuel Fernandes 2 anos antes, é que lhe deu essa embalagem para que pudesse fazer depois tudo aquilo que se passou a seguir. Cleiton, é isso? Exato, não, é bem isso aí. E citar o seguinte, eu acho que na vida é assim. Quando a gente chega num lugar, o Figas disse e é isso. Nós estamos aqui a falar hoje e vão ter jogadores que vão nos ouvir e vão nos ver também. Uma coisa você chega na casa dos outros, você tem que chegar e ouvir o que tem ali para se fazer. Eu cheguei numa casa que ela tinha as diretrizes dela, tinha suas ordens, sua forma de estar, tinha suas regras e tinha sua cartilha, né? Nós tínhamos a nossa cartilha. Era a cartilha do Santa Clara. Independente o ADN. Exato. E tinha ali pessoas. Eu quero referir uma coisa interessante dos Açores. Eu acho que eu falei isso com o Bruno. Figas esteve lá antes de mim. E assim, pouca gente naquela época, os jogadores que vinham do continente, eles não entendiam que chegando ali tinham que provar tudo de novo. Porque não é porque jogou no Braga ou isso. O Gamboa era bem isso. O Gamboa era cheio de vontade, cheio de dedicação, e vou dizer outros também. Por isso que a gente... Agora, e mesmo hoje em dia, o jogador chega nos Açores e como o Figas diz, eu sou o craque, isso não existe no futebol. Hoje em dia mais ainda, né, Figas? Hoje em dia mais ainda. Quando você chega no lugar, você mostra que você quer realmente vencer lá dentro, provando. Eu digo assim, às vezes tinha fases de jogo, alguns jogos, que o Manuel Fernandes dizia, olha,
dizia a mim, fica mais à frente, o Figa vai pegar na bola e vai meter para ti sem olhar, mas era mesmo assim. E alguns outros, eu digo, até mesmo o Gamboa, a marcar muito mais, a defender muito mais do que eu, a fazer uma linha defensiva muito maior do que a minha, porque as coisas estavam a correr bem daquela forma. Não quer dizer não quer dizer que era uma lógica, né, Figas? Mas era assim, nós criamos uma forma de jogar que era difícil de mudar, não era, o Manel criou uma forma de jogar, porque ele era o treinador. Mas automaticamente a gente criou uma empatia. Se você olhar todos os meus gols que eu fiz no Santa Clara, acho que 9 ou 10, eu não sei, 7 ou 8 passou pelo pé do Figas, ou o último passo ou o penúltimo, tipo assim, entendeu? Então, sim. Mas o mais importante, eu vou dizer agora, foram os nossos companheiros entenderem isso, assimilaram aquilo, e quando a gente ia jogar era problema. Nós perdemos alguns jogos que merecíamos ter ganho. Nós chegamos a estar em quarto lugar, que poderíamos estar no calcanhar dos grandes. Nós chegamos a ganhar do Sporting, por exemplo, foi o primeiro jogo do campeonato, empatamos, que nós tivemos a chance de meter 4-0 na primeira parte. Tem um lance em que o Jorge e o Gamboa sozinhos com o guarda-redes, se o Jorge toca para o lado, o Gamboa faz o 3-0. Portanto... Exatamente. Se virmos o vídeo do jogo, uma pessoa que vê friamente vai dizer 4-0, primeira parte era normal. Enfim, era o primeiro jogo do campeonato, vacilamos ali, e outros jogos mais, perdemos com Salgueiros injustamente, não ganhamos na Madeira do Marítimo por acaso, né, Figas? Ficou 0-0. E eu quero dizer, criamos uma sintonia própria, com humildade e, essencialmente, muita vontade. Muita vontade. Às vezes, a gente discutia dentro de campo uns com os outros para ganhar. É diferente de jogadores modinhas. Não, a gente brigava uns com os outros porque a gente sentia que aquilo ia muito longe. E, infelizmente, aconteceram algumas saídas, a minha saída também e tal. É porque a gente criou um grupo forte. Não que eu seria porque eu era o último na cadeia. Defendíamos bem, o Figas pegava ali, no meio campo, controlava aquilo, metia a bola à frente, tinha ali o George que me passava a bola, muitas vezes chegava direto a mim e fazia, estava a sair os gols, pronto. Mas, essencialmente, nós tínhamos vontade. Eu acho que a vontade do pessoal dos Açores, a vontade de pessoas mais do interior, às vezes as pessoas... Humildade, porque éramos de um centro pequeno e eles nos viam por baixo quando chegávamos, né, Figa? Chegamos em Vila do Conde, por exemplo, o Figa sabe bem disso, chegamos em Vila do Conde, pareciam que iam nos massacrar. E aí começou ali e pronto, foi o que foi. Esse jogo ganhámos 5-0 no Rio Ave. Foi um grande jogo. Exato. Foi a primeira vitória, lembra? Foi a primeira vitória. Sim. Mas tínhamos batido na porta de vitória já bem antes. Já era para estarmos bem à frente. Tu focaste aí um ponto importante e interessante, e muitas das vezes nós sentimos isso por causa da insularidade. Sentiam que as outras equipas, de alguma maneira, menosprezavam. Os coitadinhos vêm da ilha e isto é para dar 5. Eu não acho que seja isso. Eu acho que, como era a primeira vez que estávamos na primeira divisão, portanto, o pensamento se calhar era, esta equipa é uma das que vai descer de divisão. E depois quando, como disse há pouco, quando a máquina começou a engrenar cedo, só que a finalização não estava a sair, mas quando começou a sair foi um caso sério, porque a gente sabia que quando o Cleiton, o Gamboa ou o Jorge apareciam na cara do guarda-redes, a gente sabia que era selo. Portanto, por isso é que o Cleiton fez 5 meses, fez 9 ou 10 golos. Portanto, só para isso se vê quando as coisas começaram a sair na finalização, aquilo como é que a equipa estava. Mas não acredito que por ser da ilha, até porque a história recente, até essa altura, do Santa Clara, o facto de termos subido 2 anos seguidos, acho que era um bom cartão de visita para quem nos quisesse conhecer minimamente e teriam que respeitar pelo menos isso. Agora, o facto de estarmos pela primeira vez na Primeira Liga, se calhar éramos apontados no princípio, nessa altura, como se calhar um dos candidatos a descer divisão. Cleiton, como é que vias os adversários, a reação dos adversários?
Eu acho que eu expressei mal, é mais ou menos isso que o Figas falou. Eu quis dizer no sentido de, como era uma equipa que vinha da segunda liga, geralmente, e é normal até hoje isso acontece, geralmente até hoje isso acontece. É uma equipa que, claro, ela não está estruturada, ela se reestruturou, se remontou. Eu creio que mudou quantos jogadores, Figas? Da segunda para a primeira liga, acho que mais da metade do plantel, né? Mais de metade, mas também era a primeira vez na primeira liga, portanto, exato. Tudo isso era um conjunto de fatores que levava a que as pessoas pudessem pensar, ter esse tipo de pensamento, que era normal. Que era normal. Inclusive, eu estou a dizer isso porque depois que eu saio, eu inclusive defendi o Santa Clara algumas vezes com outras equipes que diziam, olha, não é naturalmente eles não vão ficar e tal, aquela história toda, e também de não quererem viajar até lá. É uma coisa que a gente tem que relatar, e é verdade. As outras equipes pensam assim. Jogadores da primeira liga tinham dificuldade, eu ouvi isso algumas vezes, porque eu estive lá, então eles vinham falar comigo a respeito. Jogadores da primeira liga ou vinham a receber um bom dinheiro, mas não queriam sair do continente para jogar nos Açores. Antigamente tinha muito isso. E ainda tinha outra. É verdade. Quanto menos viagens de avião fizessem, melhor. Exato. Mas tinha outra situação. Não gostavam muito de ir jogar aos Açores, até por causa do clima. Sentiam muitas dificuldades por causa do clima. E então, a primeira parte, eles até aguentavam bem, mas a segunda acabavam por cair. Portanto, até por isso, eles não gostavam muito de ir jogar aos Açores. Exatamente. Eu digo-vos isso e sinto isso, e eu sou da opinião, não que isso seja uma dica para os nossos adversários, mas eu sou da opinião que tem que se fazer uma aclimatização quando se vai jogar aos Açores. Acho que tem que se fazer, por causa da questão da umidade, tem que se fazer porque os jogadores rendem muito menos. Agora, eu sinto cada vez mais que esse aspecto do clima tem-nos afetado mais no outro campo, que é no relevado. Já no vosso tempo, vocês tinham dificuldade em relação ao relevado? Percebiam que o relevado não tinha condições para a Primeira Liga? Era terrível. Era terrível. Geralmente estava muito molhado. Ele ficava um bocado difícil de a gente ficar em pé e tal. Mas depois a gente começou a usar aquilo a favor da gente também, porque realmente pesava, né, Figas? Segunda parte, sim, as outras equipes sentiam. Neste aspecto, eu acho que eu estou mais capaz de falar que o Clayton, porque eu estive lá mais tempo. E sabemos que o relvado do Santa Clara tem um problema gravíssimo. Que quando chove, portanto, a relva só pega muito em cima, ou seja, sai muitos estufos de relva. E aquilo que o Clayton disse era muito importante para nós. Nós tínhamos uma habituação ao relvado e conseguimos adaptar-nos muito bem, mas era terrível jogar porque o cansaço no fim de cada jogo era muito grande, porque não era fácil, ainda hoje e depois era assim, nós éramos uma equipa muito técnica, de jogadores que gostavam de jogar a bola, gostavam de ter a posse de bola, o Clayton, o Jorge, o Gamboa era mais velocista, eu, outros jogadores, exatamente, portanto, éramos jogadores de ter bola no pé, de jogar, e muitas das vezes não conseguíamos porque, como a relva levantava muito, ficava mais difícil para nós jogarmos, então costuma-se dizer, é muito mais fácil defender, portanto, a organização defensiva é muito maior e melhor quando se espera o adversário e, portanto, tínhamos muitas dificuldades. Eu acho que é isso que o Santa Clara neste momento sofre, é que as equipas já não vêm tão abertas, fecham-se muito e esperam um momento da transição para fazer um golo e depois continuar fechado. E isso leva-me a outra ideia, que era o seguinte: nós, naqueles anos de subidas, antes de chegarmos à Primeira Liga, fazíamos o campeonato, e já conversamos sobre isso, fazíamos o campeonato em casa. Ou seja, eu lembro-me, já no ano a seguir, da segunda subida à Primeira Liga, em que nós empatamos o jogo com o Lessa, o que é que foi, e tivemos 16 vitórias, um empate.
no ano que somos campeões, que é na época 2000, 2001, 2001. em 17 jogos, ganhámos 16 e empatámos um com o Lessa e estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo nesse jogo. Mas só para concluir a ideia, que estratégia era o futebol que era diferente para poder ter esse tipo de desempenho em casa, porque agora realmente a realidade é muito diferente e nós com o relevado também tem a ver com a equipa, mas o relevado sempre em melhores condições, a equipa tem um desempenho completamente diferente e tem-se visto que fora faz excelentes resultados nos últimos anos. Mas na altura, o que é que vocês sentiam? Sentiam que eram os adversários também que iam mais abertos? Tem alguma explicação para essa? Olha, é assim, eu acho que os adversários tentavam jogar o jogo pelo jogo. E nós também forçávamos muitas das vezes o andamento, porque sabíamos que mais cedo ou mais tarde, se quisessem jogar de igual para igual, as equipas acabavam por cair fisicamente. Eu lembro-me de vários treinadores, o Inácio, que diziam que estavam a jogar ali porque a temperatura, mesmo para eles que estavam no banco, portanto, a umidade, mesmo para eles que estavam no banco, era difícil de respirar. Portanto, para quem lá ia jogar era muito maior. Nós também forçávamos esse andamento. As equipas, se calhar, não se apercebiam disso, mas nós forçávamos o andamento para depois, na segunda parte, tirarmos grande proveito. E eu acho que essa era uma das situações que nós explorávamos. Hoje em dia, portanto, a evolução do treino foi aumentando. Portanto, é tudo mais em termos de máquinas, portanto, é tudo mais monitorizado. Portanto, e o trabalho, se calhar, é feito de maneira diferente e as equipas adaptam-se, se calhar, melhor a esse tipo de clima. Cleiton, como é que viste aqueles meses? Veja bem, a nossa equipa, se você pegar jogadores que jogaram mais, naqueles 6 meses que eu tive, né? Se a gente colocar do meio para frente, era só pequeninos. Mas que toda gente mas toda a gente jogava numa velocidade, era uma velocidade de jogo tremenda. Eles sentiram dificuldades em muitos jogos. Se eu gostaria muito de ter aqueles jogos todos, eu gostaria muito de ter aqueles jogos, eu gostaria de ter os DVDs daqueles jogos, porque eu queria novamente analisar, porque eu às vezes falo essa história para algumas pessoas, e parece que eu não estou a falar de uma equipa que tinha acabado de subir da segunda liga. Nós criamos ali uma forma de jogar que as palestras do Manuel Fernandes já eram todas iguais, porque ele viu que deu certo e não queria mudar mais nada. E estava ele certo, né, Figas? A gente amassava os caras na primeira parte, era mesmo um massacre. E depois, na segunda parte, pronto. Nós forçávamos o andamento, muitas das vezes, na primeira parte, porque sabíamos que depois era tudo nosso. Era assim como o Cleiton está a dizer. Exato, é um ritmo muito forte. Tinha a questão do clima, tinha isso, tinha aquilo, mas o essencial é que estava lá dentro. Nós não importávamos quem vinha, nós pegamos, como eu disse, vou falar aqui, pegamos o Sporting e fizemos uma pressão no primeiro tempo que eles não imaginavam nunca na vida deles. Era o primeiro jogo do campeonato. E a partir dali, eu acho que aquilo foi bom, que a gente ganhou confiança e aí pronto, foi só daquela forma. E mais, tem que dizer, e era em casa ou fora, não mudava nada. A forma de jogar era igual. E eu gostei muito daquilo na época do Manelo, que eu achei ele um abusado do caramba, entre parênteses, entre aspas, eu achei ele um abusado do caramba, porque ele não queria saber. Também era avançado, fiz milhares de gols, eu queria era gol. Mas era incrível, aquilo funcionou bem e a gente tinha um ritmo muito forte. Cleiton, só algumas pessoas, e eu tenho visto esses comentários e vejo e ouço muita gente, às vezes de uma forma um bocadinho injusta, tenta-te colar com uma imagem de que não, deixou-nos para trás e não quis saber e foi atrás de outras coisas e tal, e não sei o quê. Temos conversado sobre isso e se calhar quem não percebe a carreira de um jogador analisa isso de forma muito, muito ao de leve e não aprofunda mais um bocadinho, mas teve que ser um momento de saída, não havia outra alternativa. Veja bem, eu entendo as pessoas
eu também, pela minha forma de ser, eu pequei por não ter voltado aí depois. Talvez eu pequei por isso ou por aquilo, mas não que eu tenha maldade no meu coração em relação a isso. Por isso que eu sou frontal em dizer. Quando eu chego nos Açores, o Santa Clara abriu minhas portas para eu chegar à Europa. Eu acho que eu ou qualquer outro jogador que vem de outro continente chega na Europa é excelente, mas quando aparece, eu tinha um contrato de 6 anos com o Santa Clara. Então isso quer dizer que eu tinha, não é, Figas, eu firmei uma situação para ficar 6 anos no Santa Clara e tem que dizer, eu estava muito feliz. E eu não sei como teria sido se eu continuasse aqueles 6 anos ali talvez a minha história em termos futebolísticos de troféus ou isso aquilo tinha sido diferente, mas talvez em outras situações eu teria sido muito mais feliz. Pronto. Talvez no futebol não existe. Nós não podemos pensar por ali. O que aconteceu foi, com 6 meses, tudo isso que aconteceu, a nossa equipe era muito forte. Para você ver um avançado, eu era extremo. Em novembro, tá, com os golos que eu tinha, não era só eu estou falando de uma equipa. Eu não faria os gols sozinhos, eu não os criava, eu não era mágico. Então eu tinha uma equipa por trás de mim. Nós tínhamos treinadores, nós tínhamos um staff que, por mais humilde e simples que fosse, mas nos davam tudo que precisávamos e tinha o querer de todos nós, porque eu quero mostrar com isso que a nossa equipe, o nosso plantel naquela época tinha uma coisa linda e maravilhosa. Ao invés de arrumarmos poréns, que o avião atrasou, que o autocarro foi para... Não, a gente chegava, as dificuldades que tínhamos, né, Figas? Nós chegávamos no dia do jogo e estávamos ali com a cabeça voltada para o jogo. Não é que o jantar veio frio, que faltou água mineral. Então, quando se tem isso num grupo, juntando tudo isso, era maravilhoso. E quando vem a oportunidade, através desses gols, através dessa equipa jogando como jogou, e é assim, quando a equipa está bem, o individual aparece. E tinha mais gente querendo outros jogadores nossos. Acontece que eu tive a possibilidade de sair para os 3 grandes ou até equipas fora de Portugal. E eu tenho a felicidade de estar com o Figas aqui agora comigo. Eu me lesionei numa semana e estávamos a correr juntos, eu e ele, dar voltas ao campo para recuperarmos para um jogo. Acho que era contra o Braga. Já ali eu arroçar minha saída. E o Figas foi um dos que disse, olha, nessas condições deve sair. Eu tive uma conversa com ele antes. Nós conversamos dando voltas ao campo. E apareceu aquilo na minha vida e no futebol, o futebol não espera. Porque não tinha a visibilidade de hoje. Nós não tínhamos essa lei que protege os jogadores hoje demais, que é o seguinte, olha, pagou a multa rescisória, vai embora. Não é, Figas? Antigamente a gente estava preso numa equipa e você não sabe o que seria depois. Então eu abracei aquela situação e jamais deixei de citar o Santa Clara, os Açores, e jamais deixei de citar as pessoas que me apoiaram. Esse camisa 10 aqui que me serviu várias vezes, o Geó, Gil Gamboa, a linha de trás todinha, guarda-redes, falo com eles todos hoje ainda no Facebook. Mas a vida nos leva a isso, e futebol é isso. Eu creio que os meus colegas perceberam isso. E eu acho que se eles tivessem tido... porque, assim, é o momento. Eu tinha que sair. E eu não... por exemplo, eu citei isso com você um dia, Bruno. 3 meses ou 4 meses depois, eu estava fazendo aquele gol fenomenal lá em Berlim. E só o Porto me deu aquela oportunidade, né? Então, são coisas que eu vou levar para a minha vida inteira. Isso faz parte da vida, faz parte do futebol. Paulo, foi difícil gerir este momento e esta saída, porque ficaste para o depois, né? Como é que te sentiste? Antes de mais eu quero dizer só uma coisa em relação a essa situação. Compreendo que as pessoas possam ter ficado tristes, mas a vida do atleta, do jogador, é mesmo essa. É aproveitar a oportunidade. Eu não me lembro desta conversa que tive com o Cleiton agora falou nela, mas devo ter dito, porque acho que ele tinha que sair e acho que era o momento. Porque não sabemos o que é que podia acontecer passado um mês, por exemplo. Portanto, eu acho que ele fez muito bem. Mas teve uma coisa que ele teve para sempre,
ainda hoje já vi que é assim, pelo aquilo que temos conversado agora, foi que foram 5 meses ou 6 meses de uma intensidade tão grande que ele nunca se esqueceu. E isso revela o carinho com que ele ficou também pelo Santa Clara. Portanto, o facto de falar da maneira como fala, e estamos a presenciar isso, acho que revela o carinho com que ficou. Relativamente àquilo que me perguntaste, é assim, nós ficámos órfãos, porque é aquilo que o Cleiton disse há pouco, nós tínhamos uma maneira de jogar, o sistema estava tão bem montado por Manuel Fernandes que ficámos ali sem a pessoa que finalizava. Depois houve outras coisas também que não vale a pena também trazer para aqui, que também ajudaram para depois o descalabro que houve. Mas nós ficámos um pouco órfãos daquilo que nós, ou seja, nós conseguíamos jogar muitíssimo bem e continuámos a jogar muitíssimo bem até o final do campeonato, mas faltava ali alguém, faltava ali aquilo que nós tivemos nos primeiros 6 meses. Obviamente que ficámos sem. Não é por acaso que o Porto foi buscar e que o Benfica e o Sporting também o queriam. Portanto, é porque tinha muita qualidade e nós deixámos de ter o jogador dessa qualidade, um jogador que depois passou a jogar na Liga dos Campeões, conforme o Cleiton disse. Obviamente que faz muito isso. Se faz falta ao Porto, imagina a falta que fazia ao Santa Clara. Portanto, foi muito difícil e acabou por ser, não foi só isso, mas acabou por ser também fundamental para que depois as coisas não corressem como estavam a correr até então. A verdade é que pronto, também joga na Liga dos Campeões e não joga só, joga, marca golos e ganha troféus e ganha taça e campeão e etc, etc. Eu acho que na história de Santa Clara há 2 jogadores que realmente em termos de palmarés têm mais do que os demais, que é o caso do Cleiton e o teu caso sendo um capitão de seleção no Campeonato do Mundo é algo que acho que não temos na nossa história. E é muito, muito, muito importante nós também frisarmos isso, e por isso é que eu quis começar esta conversa com 2 jogadores que também tiveram uma projeção internacional diferente de quase todos os outros. Mas queria só também aqui para terminar um bocado a nossa conversa e para vos dar também um bocadinho de espaço. Como é que têm visto agora este Santa Clara no regresso à Primeira Liga e nestes anos de grande euforia, que é normal e natural na região, mas temos que ter uma frieza para preparar tudo isto e para que isto tudo ande para a frente e que tenha sucesso. Cleiton, como é que tens visto esses últimos anos? E estivemos juntos a ver o jogo em Guimarães, que perdemos por 1-0 este ano. Como é que tens visto Santa Clara deste ano? Bom, eu tenho acompanhado as equipes que eu joguei, tive a felicidade de jogar em Portugal, eu sempre acompanhei. E eu digo sempre que Santa Clara e Porto, de uma forma especial, e o Penafiel, que foram as equipes onde eu fui mais feliz também. Isso é natural. As outras nem tanto, mas tenho amigos e quero que eles se deem bem, e a gente ganha, fica sem a empatia com a equipe. Então, o futebol português significa muito para mim, foi minha vida quase toda, né? Então, naturalmente eu vejo. O Santa Clara, uma coisa interessante que tem acontecido nessa época é que agora, eu até disse ao Bruno outro dia desse, eu sinto o Santa Clara mais equipa agora, tá mais constante. Eu acho que teve um encaixe melhor e as coisas não devemos deixar cair disso aí. É interessante que continuemos e que a evolução venha naturalmente, buscar um pouco mais sempre, né? E o que eu quero referenciar mais, que eu acho que essa época o Santa Clara já chegou no patamar de tranquilidade. Não sei se vai continuar o campeonato ou como vai ficar, mas se tiver que continuar, Deus queira que sim, que essas coisas acabem logo, esse terror acabe. O Santa Clara mantendo agora na Primeira Liga, eu acho que é muito interessante que tenha um ou 2 anos mais na Primeira Liga para ficar aquela equipa tarimbada, aquela equipa de Primeira Liga realmente, através até mesmo da questão financeira, a programação fica melhor,
fica mais fácil de montar um calendário, buscar jogadores, alargar um pouco o leque no sentido de organização do plantel e do staff e confiança dos que aí estão. Então, essencialmente, o Santa Clara tem que buscar esse equilíbrio. E, claro, esse equilíbrio vem com resultados. Mantendo esse ano, que o ano que vem recordem-se das coisas que fizeram de mal, e nós estamos aqui a falar agora com carinho, porque a gente quer que o Santa Clara continue na Primeira Liga, tenha um equilíbrio e mais para frente pensar em algo mais. Eu acho, claro, o investimento foi estrondoso, mas o Famalicão é uma boa história para a gente contar em relação a isso. E não está anos-luz disso. O que eu quero dizer é isso. Não tem ali coisas extraordinárias para se alcançar aquele patamar. O Santa Clara pode sonhar com isso. Eu acho que esse povo merece, esse clube merece. E como você referenciou, nós do passado fomos jogadores de um nível mais acima e tantos outros que aí passaram, mas muitas coisas boas virão, porque esse clube tem tudo para abraçar jogadores de qualidade, criar esse ambiente bom de Primeira Liga e vai atrair melhores jogadores destacados, e a gente acredita nisso. Paulo, como é que tem sido? Olha, eu também tenho acompanhado e muito à distância, como tu sabes, de vez em quando trocamos algumas opiniões, e acho que é fundamental essa consolidação na primeira divisão, que o Cleiton falou há pouco. Acho que é fundamental para o futuro do Santa Clara. Acho que tem tido grupos de trabalho, e quando digo grupos de trabalho, engloba equipa técnica, jogadores, direção, todos a remar para o mesmo lado. E eu acho que isso é fundamental para a estabilidade de uma equipa. E é isso que eu acho que tem acontecido. Mesmo quando as coisas não estiveram bem, e esta época isso já aconteceu, houve estabilidade na direção para terem calma, não se precipitarem e continuar, e se calhar houve conversas dentro do grupo que levaram a que as coisas melhorassem e terem o nível que estão. Acho que é um Santa Clara que muito equilibrado, com os setores todos bem definidos, bem equilibrados. Sai um jogador, entra outro e não se nota grande diferença. Mas obviamente nós esperamos, nós que torcemos por fora, que gostamos do clube e torcemos por fora, queremos sempre mais e melhor para o Santa Clara, e esperemos que possa se consolidar, conforme o Cleiton disse muitíssimo bem, nos próximos 2 anos na Primeira Liga, e depois seguir, por exemplo, o exemplo do Marítimo, que também começou na Primeira Liga, foi consolidando a sua, sendo uma equipa da Primeira Divisão, e já lá está há muitos anos. Portanto, é isso que eu espero que o Santa Clara consiga. Continua a fazer a vida negra também a todos os seus adversários, e pronto, e que haja mais estabilidade. Conforme o Cleiton disse há pouco e muitíssimo bem, fazendo esta consolidação é tudo muito mais fácil de ser preparado, porque as pessoas conseguem, é muito mais fácil, por exemplo, estar a preparar um plantel para a próxima época, sabendo de antemão que já fica na primeira divisão. Quando tu estás naquela incerteza é muito difícil, porque tu podes ir contratar um jogador e dizer, olha, se o Santa Clara mantiver, queremos-te a ti, não sei o quê, damos-te isto. Se não mantiver, também te queremos, mas só temos isto. E o atleta não pode esperar por essa situação. Portanto, é muito mais fácil para as direções, para a preparação da época seguinte, quando há essa estabilidade. Eu acho que existe esta estabilidade, existe esta simbiose entre toda a gente dentro do grupo de trabalho, e acho que é isso que tem sido o sucesso do Santa Clara nesta fase. Meus amigos, muito obrigado por esta conversa. Isto aqui, este triângulo entre 3 continentes, que não é uma coisa fácil, mas nós tornamos isto fácil porque temos vontade. E da mesma maneira que chegamos à Primeira Liga com muita vontade, também vamos dar volta a tudo isto com muita vontade e muita raça.
É verdade. Se me permitir só uma nota final, para já que as pessoas consigam, que consigam não, que as pessoas sigam as instruções da Direção-Geral de Saúde, que cumpram tudo aquilo que é recomendado para que esta fase passe o mais rapidamente possível e possamos todos voltar às nossas vidas normais, que é isso que quero. Depois dizer-te que talvez tenha sido das entrevistas, entre aspas, entrevistas, conversa de futebol que eu mais gostei. Não sei quanto tempo tivemos, mas para mim parece que foram 5 minutos, mas obviamente foi muito mais tempo. Acho que falar de futebol e ao mesmo tempo do Santa Clara, acho que é o útil ao agradável. E depois desejar ao Cleiton tudo de bom. Foi um enorme prazer rever-te, já não te vi há muitos anos. Muitas felicidades para ti e também para o Santa Clara. Eu também quero dizer uma coisa. Você já falou dessa questão dessa crise que nós estamos a passar e eu fico por aí. Em relação à nossa conversa, o que eu tenho a dizer é o seguinte: foi excelente para mim, eu fiquei muito contente também por alguns fatores, né? Explicar algumas coisas para aquelas pessoas que imaginavam coisas contrárias da realidade que a gente viveu, que a gente e do que aconteceu no passado, daquilo o que os Açores significa para mim, o Santa Clara. Então, está bem definido, muito importante na minha vida. E não posso deixar, Bruno, dessa oportunidade de dizer a você, Figas, você foi um cara que me abraçou, você foi um cara que dentro de campo me serviu, você foi muito importante naquilo que aconteceu na minha vida, não tirando dos defensores, não tirando dos laterais, enfim. Eu falo sempre com o George também, que era meu parceirão, o Gamboa foi incrível. Agora, você foi o camisa 10, você foi o cara que fez a sintonia, você foi o cara que, chamava a atenção da gente quando precisava, nem sempre estava de cara aberta, mas isso não interessa, futebol a gente tem que ganhar. E as pessoas têm que perceber isso, Bruno. Então, esse cara, para mim, tem uma importância tremenda e eu não preciso falar com ele todos os dias isso. Ele sabe dentro dele o que ele é, o que ele foi. Isso é mais importante do ser humano. O Santa Clara, para nós, um significado tremendo. Tomara um dia que o Santa Clara se conscientize, não estou aqui fazer propaganda banal, tem anos que eu não falo com ele, um cara desse só pode fazer bem para aquele clube. Então, se A ou B tiver a tomar conta, não sei o quê, as pessoas têm que entender quem é que sente isso aí de verdade. Sentir um clube é muito além de dizer que gosta, é muito além de dizer falar besteira na televisão ou isso ou aquilo. Porque eu não falo todos os dias com ele e hoje estou tendo a oportunidade de falar com ele, talvez 20 e tal anos depois, o quanto ele foi importante e o quanto eu o considero. Então, a vida é isso. Eu carregava isso comigo sempre. Tá? Entendeu? É recíproco e obrigado pelas palavras que eu sei que são sentidas. De verdade. E Bruno, de verdade. E Bruno, para ti, aquele grande abraço. E sempre que precisares, podemos estar onde tivermos, não sei quantos mil quilómetros, que felizmente com as novas tecnologias estamos sempre perto. É verdade. E o Bruno é que fez isso tudo acontecer. É verdade, então, está no topo. Hoje foi o camisa 10. Hoje fui eu. Hoje fosse o 10. Hoje você deu as cartas aqui. Bruno, do fundo do coração, muito obrigado por este bocadinho que me fez emocionar agora na parte final, por aquilo que o Cleiton me disse. E muito obrigado por isso mesmo. Está bem? Eu também eu falo isso muito sentido, porque eu precisava de falar isso. Eu precisava de citar essas pessoas e tudo que eu vivi ali. Um dia vocês parem na cama, sozinhos, e pensem assim, o que foi na cabeça daquele miúdo com 22 anos? Não tinha que ser diferente. Mas o importante é que a verdade prevalece. Tá certo? Eu acho que continuo-te a dizer, e no fim, só para mais uma vez, acho que fizeste muitíssimo bem. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado, meus amigos. Um abração, sempre gente. A considerar, Cleiton. Sempre a considerar. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado, Bruno. Abraço. Abraço aos dois. Abraço. Tchau, Tudo de bom, gente. Tchau, obrigado.